está pegando fogo. Você lembra do Tagliaferro? O Tagliaferro entregou um dossiê ao Parlamento Europeu sobre o ministro Supremo Alexandre de Moraes. E o ministro Alexandre de Moraes acabou de pedir a extradição do Tagliaferro depois de uma investigação. Sem condenação, mas ele já pediu a extradição para investigações. Pode sofrer uma derrota gigantesca o ministro Alexandre de Moraes depois desse pedido. Não para por aí. Dá uma olhada. O PT acaba de fazer uma nota. E nessa nota do PT, ele faz acusações gravíssimas e seríssimas contra o Donald Trump. E nessas acusações, ele cita tropas militares, argumentando que o que pode acontecer na Venezuela é inevitável que vá acontecer aqui no Brasil também. E o cerco começa a se fechar cada vez mais, porque o Marco Rubio acaba de fechar mais uma aliança. Ó, já tem Argentina, já tem Equador, já tem Paraguai. Agora, um novo país da América do Sul declara guerra contra o Maduro e está doidinho para ver a cabeça dele. Agora, a informação que o Carlos Kawal trouxe é de assustar um pouquinho, né? Para quem não conhece o Carlos Kawal, essa figura aqui, ele disse que o Brasil pode ser alvo de uma verdadeira bomba atômica se o que ele prevê realmente acontecer. Vamos falar também de um registro de fuga do Brasil, né? Olha só, o Bolsonaro ele está na mira do ministro Alexandre de Moraes, porque eles dizem que por causa de uma minuta, o Bolsonaro teria tentado fugir para a Argentina. Ele tinha um pedido de asilo no celular do Bolsonaro. E por causa disso, o Alexandre de Moraes poderia até mandar o Bolsonaro para Papuda. Só que, literalmente, existe não só um, mas 2 registros de fuga dentro do governo brasileiro, informações que o governo já conhece. E essa eu vou revelar para vocês em primeira mão. Então, antes de mais nada, inscreva-se no canal, curta, compartilha. Obrigado pela confiança, pela credibilidade. Todas as informações que a gente traz aqui para vocês são sempre verificadas. Então, se você quer um canal que te traz credibilidade, esse é o canal preparado para você, tá? Então você inscreve-se aí, você faz parte dessa família aqui do nosso canal, do Dr. Sandro Gonçalves. Sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Agora, vamos entender tudo o que está acontecendo. Vamos entender essa loucura toda. O Brasil literalmente não é para amadores. Vocês viram o que aconteceu com a família Bolsonaro no primeiro editorial, que saiu um pouco atrasado. Eu sei, eu peço desculpas, tá? Mas deu para perceber a loucura que está tudo isso. Então, é por isso que eu preciso te recomendar uma coisa. Tenha um plano B. Faça um plano B. Se você precisar sair do Brasil em busca de um país com mais solidez, o Uruguai é um país próprio para você. Você vai entrar em contato aqui e a gente está aqui para poder te auxiliar, para poder te ajudar com tudo isso. Entre em contato aqui que a gente quer te ajudar a ter uma cédula do Uruguai. Você não precisa mudar para o Uruguai, mas você já tira a residência. Se alguma coisa der errado, você já tem a sua residência, você já tem o direito de ir para outro país, recomeçar, ou tem investimentos lá em dólar, porque lá aceita, né, as contas bancárias. Lá são 2 moedas oficiais, o dólar americano e o peso uruguaio, nas contas bancárias. Você pode fazer medicina de graça, então vale a pena. É um país que te dá segurança e segurança jurídica. Entre em contato aqui, eu estou preparado para te ajudar, caso você precise da nossa consultoria aqui, tá bom? Mas dito isso, vamos começar, vamos de matéria que tem muita coisa para a gente debater. Vamos para cima. Vem cá, você deve lembrar do Eduardo Tagliaferro, o ex-assessor do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Lembra dele? Pois é. O que está rolando? Só para você entender. O ministro Alexandre de Moraes está revoltado com ele porque o Tagliaferro entregou um dossiê contra o ministro Alexandre de Moraes para o Parlamento Europeu, para que o ministro Alexandre de Moraes seja investigado. Então, a Procuradoria-Geral da República acaba de oferecer uma denúncia agora contra o ex-assessor de Moraes por vazamento do TSE e STF à imprensa. Sabe o que é impressionante? O tempo inteiro está vazando informações na imprensa. O tempo inteiro. Mas como as informações que o Tagliaferro vazou não foram contra o Bolsonaro, mas
são contra o ministro Alexandre de Moraes, abre-se um inquérito. A Procuradoria-Geral da República denunciou o Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, no Tribunal Superior Eleitoral, por crimes como coação no curso do processo. Não faz sentido, né? Não faz o menor sentido ele ter feito coações e curso de processo, uma vez que ele não é alvo, não é vítima de nenhum processo, a ponto de realizar coações. Violação de sigilo funcional. Ora, também, se a gente analisar, o celular do Tagliaferro foi solto, né, liberado. Se as informações que o Eduardo Tagliaferro libera são falsas, não há que se falar em violação do sigilo funcional. Então, se ele está mentindo, esse crime de violação do sigilo funcional é absurdo, né? Se as denúncias que ele faz contra o ministro Alexandre de Moraes são mentira, como que a PGR indicia ele por violação do sigilo funcional? Para indiciar ele por violação do sigilo funcional, a PGR tem que reconhecer que o que ele está falando há hipótese de ser verdade. E se há hipótese de ser verdade, aí nós já não temos mais um crime. Nós temos uma denúncia. E fazer denúncias não é crime. Então, se é verdade, ele está denunciando, quem tem que ser investigado pelas informações que ele está denunciando é o ministro, e não ele. Dá para entender o quanto que eles distorcem, né? Assim, o direito, é lógico, cada um tem uma tese, uma defesa, e também outro crime, né? Obstrução de investigação. A acusação alega que o Tagliaferro vazou informações sigilosas do TSE e do Supremo Tribunal Federal para a imprensa com o suposto objetivo de prejudicar a imagem do judiciário e interferir em inquéritos em andamento. A denúncia, no entanto, levanta questionamentos sobre a fragilidade das provas apresentadas, baseadas principalmente em mensagens obtidas por quebra de sigilo telemático, que podem ter sido interpretadas de forma enviesada sem sustentar a narrativa da PGR, sem evidências concretas de intenção criminosa. A própria matéria já fala, vocês viram? E aí, para ainda quebrar o gelo mais, o ministro Alexandre de Moraes não tem condenação, não tem nada nesse sentido, pediu a extradição do ex-assessor denunciado por vazar informações. Se o Tagliaferro está lá de forma ilegal, e é por isso que eu te falo, a importância de você ter um plano B, por exemplo, o Uruguai, se ele está lá de forma ilegal, a extradição dele é tranquila, né? Vai se lascar. Agora, se ele fez o trâmite, se ele tem um processo, ou se ele pediu asilo, aí o jogo já vira. Matéria do portal Migalhas, um portal jurídico, tá? Moraes pede a extradição do ex-assessor do TSE acusado de vazar informações sigilosas. Agora, vem cá, vazar informações sigilosas é crime para solicitar extradição enquanto ainda está em devido processo legal, e a presunção de inocência? Ele já condenou ele? É isso? Vocês entendem, né, a linha tênue, a situação tênue que o Brasil fica? Peraí, não existe a presunção de inocência para solicitar a extradição do Tagliaferro? Tagliaferro, se quer, agora que a PGR ofereceu a denúncia, ele foi para lá sem ser fugitivo. Fazer um pedido de extradição é pedir para tomar um não na cara. Eduardo Tagliaferro, que já está na Itália, foi denunciado pela PGR por violação de sigilo funcional, obstrução de investigação e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Olha isso, né? Segundo a PF, ele teria revelado à esposa, em abril de 2024, que repassou informações à imprensa. As mensagens divulgadas envolvem diálogos entre servidores dos gabinetes de Moraes no STF e no TSE. A denúncia sustenta que Tagliaferro atuou em alinhamento com organizações criminosas investigadas nos inquéritos das fake news, milícias digitais e tentativa de golpe de Estado. A extradição será formalizada pelo Itamaraty junto às autoridades italianas. Vai tomar um não, né? Se a Itália for minimamente um país sério, vai falar, mas espera aí, esse cidadão entrou aqui na Itália sem ter nenhum processo, vocês acabam de apresentar um processo e já vai me pedir extradição? Ué, e a presunção de inocência? Por que eu vou extraditar alguém que não foi condenado? Ele vai responder o processo aqui, mas não foi condenado. Entendem o tamanho do jogo? Não é assim que funciona.
Parece que a galera não está preocupando com o direito mais, né? Vamos lá. E o PT que está cutucando a onça com a varinha curta, hein? Você viu essa matéria do Infomoney aqui? O PT acusa o Trump de ameaça à soberania brasileira e cita tropas militares. É, meu amigo. O presidente dos Estados Unidos lançou uma operação bem pertinho da Venezuela, bem pertinho, no bafo do cangote do Maduro, né? O diretor nacional do PT, e aqui torna-se uma ação do partido do presidente brasileiro, hein? Aprovou uma resolução política que acusa o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de conduzir uma ofensiva contra a soberania do Brasil. Eles estão sentindo, né, a água batendo no bumbum. O texto menciona o risco de intervenções em diversas áreas, incluindo o deslocamento de tropas militares americanas para a América do Sul. Eles já sabem que as tropas ficarão aqui. Foi feito um acordo de cooperação entre Paraguai e Estados Unidos. Já existe uma também com o Equador. E aí é óbvio que esses países podem dar toda a autorização para que as tropas militares dos Estados Unidos desçam aqui para a América do Sul. Entendeu? A resolução do PT menciona que o deslocamento de tropas militares para a costa da América do Sul, as insinuações sobre a soberania do arquipélago de Fernando de Noronha e a base aérea de Parnamirim, a censura e monitoramento sobre cientistas e pesquisadores brasileiros, o ataque ao PIX e as ameaças às terras raras. Deixam nítido o caráter autoritário, antidemocrático e intervencionista deste ataque de Donald Trump, do bolsonarismo e parte da direita brasileira. O partido sustenta que a ofensiva teria também um componente eleitoral. O Trump e seus aliados da direita brasileira pretendem, e não terão êxito, derrotar, nas eleições de 2026, o projeto de desenvolvimento nacional que estamos consolidando sob a liderança do presidente Lula. Cara, impressionante, né? Agora, o que o PT devia entender sobre soberania nacional? O que o PT devia entender sobre quem está violando a soberania nacional? É essa matéria aqui. Matéria da Gazeta do Povo. Mortes de policiais disparam no Brasil no segundo ano de Lula na presidência. O Brasil registrou um aumento de 33% na morte dos policiais, mortes violentas dos números de policiais. Foram 127 policiais mortos só em 2023. Tá? Então, assim, já em 2024, foram 170. Então, já aumentou em 2023, agora em 2024 aumentou mais 33%. Daqui a pouco está chegando a 100%. Né? Ó, só para você ter uma noção, a matéria que está aqui, ó, citando a fonte da Gazeta do Povo, tá bom? Só para você ter uma noção, 126 óbitos, né? Passaram de 118 para 126 óbitos. Com isso, a soma do incidente fica próximo de 300, crescimento considerável de 28% em relação ao ano anterior. Isto aqui é sinal nítido e evidente que o crime organizado está tomando conta do Brasil. E aí, se não bastasse, vamos colocar a Globo, ensinar o PT, a Globo, hein? Olha que credibilidade no mucho, né? Pero no mucho. Porém, o Brasil já conta com 64 facções criminosas ativas, é o que diz a Globo. Você acha que o Trump, se ele entrasse aqui para limpar, ele não ia estar fazendo? Era um favor? Escuta isso aqui. 1 em cada 4 brasileiros, gente, vive sob regras impostas por facções criminosas. É impressionante esse número, e esse é um dado de um estudo publicado pela Cambridge University Press. Nossa equipe preparou aqui um material e a gente vai mostrar para vocês todos os detalhes. O Brasil lidera com folga o ranking da América Latina de governança criminal, impressionante até o título disso. Vê aqui, eu quero que vocês olhem esse mapa aqui. Vou ver se eu consigo aproximar ele aqui para vocês, tá? Dá uma olhada nesse mapa. Governança criminal, né? E aí, olha só. O Brasil tem 26%. A Costa Rica tem 13% da população vivendo sob grupos organizados. O Equador, que está diminuindo, porque entrou um presidente de direita que era absurdamente, e está diminuindo, né? Caiu
para 11%. Até a Colômbia e o México têm 9% de facções. O Brasil é um dos países mais criminosos de todos da América Latina. É isso que a Globo está falando. Segundo o levantamento, entre 50 e 61 milhões de pessoas estão nessa realidade, o que corresponde a 26% da população brasileira. A Costa Rica aparece em segundo, com 13% da população sob influência criminosa, metade do índice brasileiro. Aí na sequência vem Equador e Honduras, com 11% cada. México, Panamá e El Salvador têm 9%. O artigo destaca que a presença de facções pode reduzir o número de mortes violentas devido aos acordos de paz que são fechados entre as próprias facções. Não, eu não ouvi isso. O artigo relata que o aumento de facções pode reduzir o número de mortes violentas porque eles têm acordos de paz. Vem cá, se o Donald Trump realmente fizesse qualquer coisa nesse sentido, não era violação à soberania, não. Eu estou falando de combater as facções criminosas, é favor que ele faz aqui para a América Latina. O problema é que costuma ter um grupo político que se beneficia, né, de tudo isso. Só que o cerco está se fechando. Mais um aliado se junta aos Estados Unidos. E eu estou falando agora da Guiana. Marco Rubio anuncia cooperação da Guiana aos Estados Unidos no combate ao narcoterrorismo do Maduro. A tensão na fronteira entre Venezuela e Guiana acaba de ganhar um componente ainda mais delicado, se é que a gente pode dizer assim, né? O governo da Guiana publicou uma declaração oficial alertando para a ameaça que o crime transnacional e o narcoterrorismo ligado ao regime de Nicolás Maduro representam para a estabilidade regional. O documento foi imediatamente repercutido pelo senador norte-americano Marco Rubio, né, ampliando o peso internacional da denúncia. Na declaração, a Guiana afirma ver com grande preocupação o avanço das redes criminosas como o Cartel de Los Soles, grupos ligados a militares venezuelanos e apontado como um braço do narcotráfico no continente. Segundo o governo guianês, essas organizações têm a capacidade de desestabilizar instituições, minar a democracia e ameaçar tanto o Estado de Direito quanto a dignidade humana e o desenvolvimento da região. Parabéns à Guiana. Exatamente isto mesmo, né? Exatamente isto. Então, seria um favor se o crime organizado fosse limpado aqui da nossa região. Vocês conhecem esse sujeito aqui, né? Vocês já viram falar dele? Esse é o economista Carlos Kawal. Ele, para quem não conhece ele é ex-secretário do Tesouro. E atualmente ele é sócio da Oris Partners, né, que é uma empresa de implicação de investimentos. Ele disse o seguinte: olha, o Brasil está prestes a ser alvo de uma verdadeira bomba atômica. Literalmente. Segundo a análise dele, a Magnite pode ser uma bomba atômica sobre o sistema financeiro, diz Kawal da Oris. Entenda, o negócio é o seguinte: o Banco do Brasil acabou de anunciar que qualquer um que falar sobre o Banco do Brasil e as ações do Banco do Brasil vai processar, inclusive essa pessoa vai tentar cometer crime contra o sistema financeiro. Essa pessoa vai responder por atentado violento ao Estado Democrático de Direito, ou seja, vão defasar a vida dessa pessoa, devastar a vida dessa pessoa. Agora, veio o economista Carlos Kawal, ex-secretário do Tesouro, disse o seguinte: olha, sim, a Magnite ela vai cair como uma bomba atômica sobre o sistema financeiro. Não adianta tentar esconder. Para o economista, mais do que multas, as consequências para os bancos brasileiros que não aplicarem as sanções da Lei Magnite podem ter um efeito de uma bomba atômica e implodir o sistema financeiro brasileiro. As instituições brasileiras podem perder acesso a recursos do exterior, utilizando acessos para financiar empresas nacionais a exportar, explica ele. Quando você tem um movimento de mercado como esse,
a perda de valor de mais de 40 bilhões não tem nenhuma diferença do ponto de vista da ótica do investidor estrangeiro ou local. Os dois são afetados igualmente, né? Ou seja, o que ele argumenta aqui é que a lei Magnitsky pode impactar e colapsar totalmente o sistema financeiro. E aí, se você falar isso, você vai preso. Mas o cara está explicando a verdade. O sistema financeiro brasileiro pode colapsar. E você, com seu dinheiro aí, você já parou para pensar sobre isso, se não tiver dolarizado? O Drake chega em 2026. Meu irmão, abre o olho, né? Abre o olho, né? Vamos focar um pouquinho mais em toda essa loucura que está acontecendo no Brasil aí, porque realmente a situação não acontece para ninguém, né? Para ninguém mesmo. Vamos lá, próximo bloco, nós vamos falar de Bolsonaro e vamos falar de uma fuga que já foi registrada pelo governo brasileiro, tá bom? Olha só, essa matéria aqui. A defesa do Bolsonaro justificou o envio de 300 mensagens. O WhatsApp não é rede social. Cara, eles estão tentando buscar de tudo para poder prender o Bolsonaro. E aí eles estão chegando ao cúmulo, ao nível absurdico, errático. Essa palavra não existe, eu sei, eu tô tentando, tá? Ao nível, sabe, assim, mequetréfico de falar que o Bolsonaro se comunicou por WhatsApp e o WhatsApp é rede social. A defesa do ex-presidente Bolsonaro afirmou ao Supremo Tribunal Federal que o WhatsApp não é configuração da violação das medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Para os advogados, o aplicativo de mensagem não é uma rede social, mas sim uma ferramenta privada de comunicação e, por isso, não estaria incluído nas restrições que proíbem Bolsonaro de utilizar perfis próprios ou de terceiros. Na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele falava que o Bolsonaro não poderia usar redes sociais. Não deveria usar redes sociais. Porém, não falava nada em aplicativos de mensagens. Então, o Bolsonaro mandou mais de 300 mensagens através do seu WhatsApp, inclusive mensagens essas vazadas ali com o Silas Malafaia. E agora eles querem a prisão do Bolsonaro, porque ele usou o WhatsApp. Eles falaram o óbvio, o WhatsApp não é rede social. Já é absurdo você negar a rede social. O WhatsApp não é rede social, tem que explicar o óbvio, né? Agora, vem a Folha de São Paulo aqui, ó. Folha de São Paulo, falei errado, foi equívoco, tá? Vamos lá. Bolsonaro diz ao STF que o rascunho de pedido de asilo não pode ser considerado uma tentativa de fuga. Outra ação. O que aconteceu? O Bolsonaro, dentro das mensagens do celular dele que foi apreendido de novo, tinha uma minuta de um pedido de asilo para o Milei. E isto não pode ser considerado fuga. Para você ter noção, quando o Lula enfrentou o processo lá com o Moro, teve mais um monte, milhares, dezenas, centenas de pedidos, né, de gente para que o Lula pedisse asilo. E os países, né, tem até uma matéria do Globo, eram Cuba, Venezuela, França e Espanha, que poderiam oferecer o asilo e teriam oferecido, né, dito que se o Lula pedisse, ele teria o asilo naquela época ali, da época do mensalão do Petrolão. Mas não, o Lula não foi preso por causa disso, não foi preso em virtude de nada disso, né? Agora, se você quer falar em fuga mesmo, mas fuga daquelas bravas, que já está registrada no governo brasileiro, é essa fuga aqui que eu quero conversar com você. Goodbye, Brasil, adeus, Brasil. A saída dos milionários do país aumentou 50% em um ano. Você tem noção de que você, ser um brasileiro milionário, é ser mal visto aqui no Brasil? É ser um inimigo do Brasil e é por isso que eles estão saindo? Adeus, Brasil. Saída de milionários do país aumenta em 50%. O Brasil está se tornando menos interessante para famílias de alta renda. Estudo da Renda e Partners, uma consultoria que ajuda milionários a se realocarem em outros países, estima que 1,2 mil pessoas com patrimônio acima de 1 milhão deixam o país nesse ano. Você tem noção de quantos clientes? Eu trabalho com isso, tá? Então eu crio holdings, offshore, a imigração, então a Europa. Mas hoje, se você me perguntar entre Estados Unidos, plano B, tá? Estados Unidos, Europa,
Hoje, para mim, o Uruguai é um dos países mais viáveis pela proximidade. Você mora em São Paulo, você consegue investir no Uruguai. O Uruguai ele tem um sistema tributário territorial. E aí, ou seja, você só paga imposto naquilo que você ganha lá dentro do Uruguai. Tá? Uma estabilidade econômica e uma estabilidade jurídica gigantesca. Gosto do Paraguai também, mas não me fornece a mesma estabilidade jurídica, financeira e nem a mesma segurança do Uruguai, tá? Nem de longe. E aí o que acontece? Essas famílias não estão querendo mais apostar no Brasil. Eu, por exemplo, eu sou residente uruguaio. Eu, por enquanto, eu fico 6 meses lá, 6 meses aqui no Brasil. Mas por quê? Questão de saída fiscal. Eu não vou ficar pagando imposto num país que eu sei que esse dinheiro não volta para mim. Saída fiscal. Agora, o que acontece? Se você estrutura bem, você consegue ter uma qualidade de vida. E a qualidade de vida lá não é mais nenhum pinguinho a menos do que a qualidade de vida aqui. Eu ouso dizer, tá? Que a qualidade de vida do Uruguai não perde para a qualidade, ou está bem equiparada à qualidade de vida hoje dos Estados Unidos. Aí vem aquela questão do investimento e tudo, uma questão de liberdades, de segurança. Ó, eu ouso dizer para você que liberdade e segurança o Uruguai até me oferece mais. Eu posso comprar uma arma a hora que eu quiser lá no Uruguai. Tá? Eu entro e dou minha cédula de identidade, compro e saio com ela no bolso. Entendeu? Eu posso fazer o que eu quiser ali. Então, assim, é um país muito interessante. Tá? Agora, esse é o primeiro caso de fuga. Os milionários estão fugindo do Brasil por culpa do PT. E eles estão preocupados com a fuga do Bolsonaro. Agora, quer ver o efeito da esquerda? Outro. Venezuelanos fogem para o Brasil massivamente após Maduro obrigar civis a se alistarem para morrer no lugar dele, que está prestes a ser capturado pelos Estados Unidos. Sim, o Madurito, el homem muy bueno del gobierno de Venezuela, né? Ou seja, um homem bonzinho. Quem falou que ele é um homem bom mesmo? Né? Pois é, está exigindo que jovens, idosos se alistem, oferecendo ali algumas promessas de picanha que nunca serão cumpridas, para poder defendê-lo do Donald Trump. Não vai dar certo. Vou colocar aqui sem áudio aqui. E aí, isso aqui é hoje a entrada da Venezuela com o Brasil. Tá? Ou seja, eles estão obrigando as pessoas a se alistarem. Sabe, os pais que têm filhos já em idade de ir para a guerra, para entrar, não tem um pai que não está correndo da Venezuela com medo da guarda ir lá e buscar os jovens e levar para essa guerra. Agora você imagina, você vive num país que todo mundo vem te alertando, olha, é uma ditadura, é autoritário. De repente, né, chega um governo, como desse tal de Nicolás Maduro, e fala, olha, eu vou levar o seu filho para uma guerra. E aí você, como pai, você não pode fazer nada. Frente, né, ao risco que está acontecendo, os pais estão saindo fora. Por isso que eu digo para vocês, olha, quando chega num governo de esquerda, autoritário, quando chega, esses caras não estão nem aí. Quando a guerra bate na porta e você não tem meios, não tem um plano B, não tem um seguro, você está lascado. Isso aqui é um vídeo que foi publicado há 2 dias atrás, tá? 2 dias que eu estou mostrando para vocês. Da Globo. Até crianças, até lançamos granadas. Crianças de até 8 anos fazem treinamento militar na Rússia. Para quê? Crianças? Ó, rastejando na água rasa e na areia como se estivessem em trincheiras, sob gritos de incentivo e segurando modelos fake do fuzil AK-47. A realidade da guerra da Ucrânia chegou às crianças russas e simulações de treinamento militar viram tendência nos últimos meses na Rússia. Com supervisão de soldados que lutaram na guerra, 83 crianças de idade entre 8 e 17 anos participam de uma marcha de percurso na margem do rio Don-Su, na Rússia. Você acha que isso aqui é normal? Дети рыбаков чуть-чуть правее обходим, они вот не мешают.
Идем, потянем. Кнопка, ты первая! Ползем. Эти давай. Давай. Ты за поворотом. Осталось чуть-чуть. Один рывок, и вы дома. Você acha isso normal? Tá? Eu não acho normal. Literalmente, eu não acho isso normal. Colocar crianças. A definição mais perfeita da guerra são velhos que se odeiam, colocando jovens e agora crianças que não se odeiam para morrer no lugar deles. Então, sabe, não acredite em governos. Houve um vídeo que eu assisti essa semana que fala sobre Brasil, sobre patriotismo. Eu ainda vou trazer esse vídeo para vocês num próximo editorial. Mas vocês têm que entender. Ter patriotismo é uma coisa. Outra é você ser prudente. Veja o que o Eduardo Bolsonaro fez. Você questiona? Você fala que ele não é um patriota, que é um covarde ter fugido do Brasil? Ou não? Acredito que não. Por quê? Porque ele fez a medida certa. E você também deveria começar a pensar em fazer a medida certa. Então, um plano B. Tá? Se quer a minha ajuda com isso, clica na descrição ou no número aqui, manda uma mensagem. Eu estou aqui para te ajudar.